E aí a gente entra em Chubut, minha província adorada, é onde eu moro. E Chubut, a gente diz aqui que Chubut é o coração da Patagônia. Por quê? Porque é a terceira província, ela está no meio das duas primeiras e das duas últimas na Argentina, tá? Então, voltando, a gente tinha Neuquén, depois a gente falou de Rio Negro, aí vem Chubut, que pega de uma ponta na outra, de novo, e depois de Chubut vem Santa Cruz e lá no final a Terra do Fogo, tá? Então, Chubut é bem no meio disso tudo. E ela faz fronteira com o Rio Negro. Então, ela pega a cordilheira, toda a estepe e o Oceano Atlântico. Tá? Rio Negro, lembre que faz fronteira com Neuquén lá no cantinho. Chubut não faz, ele é inteirão, assim. Chubut, o que tem de maravilhoso em Chubut? Tudo, gente, porque Chubut é um combo de tudo que tem de melhor na Patagônia. E é desconhecido. A maioria das pessoas, como Neuquén também é desconhecido. O que a maioria das pessoas faz? Elas vão Bariloche, depois Calafate e depois Ushuaia. E acabou. A Patagônia ou Torres del Paine no Chile. E a Patagônia acabou aí. E não é isso. O que eu tento fazer é realmente mostrar que tem muito mais para conhecer desse destino do que só isso. Muito mais mesmo. Vai render 2 lives, então imagine. E eu estou falando rápido para não estender muito e não estou entrando em super detalhes, porque se eu fosse fazer com detalhes mesmo, dá assim, não sei, 3 lives de 2 horas cada uma. E fica impossível, né? Então, e Chubut tem a costa atlântica, no litoral, tem estepe, tem cordilheira, cada um desses biomas, cada um desses espaços com fauna própria, com paisagens próprias, com estilos próprios, com influências diferentes, tá? A minha cidade aqui se chama Puerto Madryn. Puerto Madryn, ela é literalmente a porta da Península Valdez. A Península Valdez é um patrimônio da humanidade. Não é uma ilha só porque é uma península, né, para falar. A gente sai de Puerto Madryn e poucos quilômetros depois já é a entrada oficial da Península Valdez. A península, por que ela não é uma ilha? Porque tem um que a gente chama de um istmo, né? Que junta o continente com o que seria essa ilha, é um corredor assim, né? E a península não tem cidade, ela tem um povoadinho só que chama Puerto Pirâmides, na beira do mar, muito lindo. E a maioria das bases que a gente faz em Puerto Madryn, porque tem mais infraestrutura. O que tem na península que dá para fazer? Tudo, né? Tudo que vocês imaginarem. A gente tem instâncias de hospedagem na Península Valdez. A natureza da península é uma coisa de louco, porque assim vocês podem ver baleia franca, pinguim, elefante marinho, lobo marinho, orca, um monte de espécies típicas da estepe aqui, porque a península é estepe também. Aves pelágicas, aves de terra, uma loucura, assim. Depois, uma característica muito interessante da Península Valdez é que ela não tem água doce. Ela não existe água doce na Península Valdez, só água salgada, ou meio salobra, né? Então, o que acontece na península? Os animais todos estão adaptados a se hidratar com água salgada, não tem jeito. Porque é isso ou nada. E na cidadezinha, nesse povoado de Puerto Pirâmides, que é uma graça e é da onde saem os avistamentos de baleia em barco, o único lugar da onde podem sair os avistamentos de baleia em barco, eles têm que dessalinizar a água. Então tem todo um programa de dessalinização, porque não chega água doce ali, não tem jeito, tá? E outra coisa muito interessante, tanto na região de Puerto Madryn, quanto na região em toda a península, em Puerto Pirâmide, toda essa zona aqui, o litoral todo, vamos dizer assim, de Chubut, e até chegar, passando Santa Cruz também tem, a gente literalmente pisa em fósseis, tá? Então você está caminhando e tropeça numa pedra fossilizada. Não tem coisa mais impressionante do que conseguir ver, e dentro da península acontece isso, as áreas geológicas nos espaços que a gente vê de fossilização. Então, é muito impressionante mesmo, tá? Mesmo. Saindo de Puerto Madryn, a gente vai
para o lado do rio Chubut, que aí já é outra história para contar para vocês. Aí, ó, a Sônia, vi mais animais na Península Valdez do que em Ushuaia. Sim, tem muito mais fauna. A região do litoral nosso aqui, eu diria que de Chubut e de Santa Cruz, é onde a gente mais vê fauna. Muita fauna, tá? Muita mesmo. 3 tipos de baleias diferentes, dependendo da época do ano. Como eu já falei para vocês, as orcas, que é uma loucura de ver. E muita fauna terrestre também, especialmente o guanaco. O guanaco é um primo da lhama, é da mesma família da lhama e da alpaca. Tem o guanaco aqui. E um outro animal muito típico do Rio, que é o choique. O choique, ele é da mesma família da ema, do avestruz, do nhandu. Ele é mais baixinho, mais atarracado. E o choique. A Marisa diz, adorei ver os animais da península. É verdade, Marisa. A gente fez uma viagem linda ali, né? A Marisa já viajou comigo em expedição de fotografia e a Sônia já viajou comigo aqui também. A Sônia já fez toda a Patagônia? Não, toda não, né, Sônia? Mas fez uma boa parte já, né? Então, a gente saindo de Porto Madryn da costa, indo para a região de dentro, de volta, o que acontece? A gente dá de cara com o rio Chubut. O rio Chubut é um rio de degelo, é o único rio que atravessa a península inteira, a província inteira, a província enorme. Então, aqui perto do litoral, a gente sofre um pouco com a escassez de água. Esse rio, ele está a 60 quilômetros aqui de Porto Madryn. Então, a diferença que dá no que é a paisagem, a fauna, da região litorânea e seca para a região onde está o rio Chubut é impressionante. É a saída secura para o verde, aparecem todas as aves, coisas muito diferentes, né? E tudo que vem à raiz do rio. Então, ali é onde tem todas as plantações, toda a parte agropecuária, ela acontece nessa região que a gente chama do Vale do Rio Chubut, pela condição de ter a água próxima, dá para irrigar, dá para fazer um monte de coisa, né? São 3 cidades que estão na região do Vale do Rio Chubut. São 3 cidades históricas, tá? Trelew, Gaiman e Dolavam. Gaiman e Dolavam são 2 cidades super pequenininhas, com uma descendência galesa muito grande. Os galeses foram os que chegaram aqui e povoaram essa região toda, junto com os que já estavam, que eram os povos originários tehuelches. E essas cidadezinhas Gaiman e Dolavam, elas são aqueles tipos de povoado pequenininho, onde tem história em todos os cantos, dá para ver a história de como foi povoada a região, da primeira estação de trem que se fez, da gastronomia galesa, que é deliciosa. Então, esse lugar, e o rio ali no meio passando, né? Esses lugarzinhos são para isso. Em Trelew tem um museu de história natural fantástico, onde foi encontrado e está a réplica do maior dinossauro do mundo, do último maior dinossauro do mundo encontrado. Bem legal. E saindo dessa região, vamos olhar no mapa de novo, voltando no sentido da cordilheira, né? Chubut tem estepe, tem cordilheira, como eu falei para vocês. A gente passa na estepe chubutense por uns povoados, umas cidadezinhas, uns points assim que são incríveis. Nós estamos de Porto Madryn até a cordilheira a 600 quilômetros de distância. Aqui na Patagônia, 600 quilômetros não é nada, tá? É nada mesmo. Viajar 600 quilômetros aqui não é nada. 100 é um troco, mais ou menos isso, né? Luciana, o que a Lu falou? Águas calientes do degelo. É isso mesmo, águas calientes do degelo. É bem isso que tem por aqui. Oi, Caia Leite, tudo bom? Poçada Lorteiros, obrigada. Cal Bahia, legal ver você aqui. Fábio Durbano, do outro lado. Dona, how are you, Dona? Glad to see you. Então, a gente passa entre a cordilheira, entre a costa e a cordilheira por esses 600 quilômetros. Esses 600 quilômetros não é para passar batido, tem que parar e olhar porque tem uns lugares incríveis. Vou contar para vocês aqui um pouquinho. Um deles se chama Los Altares. Los Altares se chama Los Altares porque, assim, são o que a gente chama de mesetas. Então, tem aquela montanha com aquela mesa em cima plana, né? E, além disso, é uma região onde tem muitos chenques. Os chenques, o chenque é o nome tehuelche para o cemitério.
Tehuelche. Então, são lugares sagrados, onde você encontra muito da cultura dos povos originários. Além do que, esses mirantes de rochas são incríveis. Tem lugares que dá para fazer trekking lá no alto deles, é muito lindo. O que mais que a gente tem por ali? Sítios arqueológicos de cair o queixo mesmo, assim, pérolas, tá? Onde você vê pedaços de passado grudado no meio da pedra. Ali passa o rio Chubut, então dá para fazer rafting também. E no inverno, gente, no inverno neva, mas neva muito ali. Neva tanto que fica fechado, assim. Quem mora ali e não consegue sair, está isolado por um bom tempo. Passa a estrada toda, né, ali no meio, mas o que acontece muito aqui na época de neve muito forte na Patagônia é que se não for a neve na estrada, se não for um carro que tiver corrente, né, nas rodas, ou pelo menos a corrente líquida que a gente chama, não consegue, dá um ruim danado. Então, são lugares assim bem, bem prístinos mesmo, tá? E o que tem nos altares? Bom, essa região toda da meseta chubutense tem um outro presente que são outras vinícolas boutique. Tem uma maravilhosa em Los Altares e dá para comer umas comidas diferentes também, que eu não vou falar agora porque não seria muito politicamente correto, tá? Mas dá para fazer uma gastronomia bem legal, experimentar umas coisas doidas. Depois, na região, antes de Los Altares, a gente tem o Dique Fiorentino Meghino. É um dique, né? Onde tem uma represa que fornece toda a parte de energia elétrica para a região do Vale do Rio Chubut e daqui da costa, tá? O que tem de especial nisso? A paisagem que tem ali é única, é desfiladeiro, avermelhado, assim, com aquele rio verde azulado, que dependendo da luz que dá em cima, assim, é uma coisa cênica, incrível. E um outro detalhe é que ali tem uma parte do rio que é bem braba, que rola caiaque e rafting, legal. Dá para fazer como é que é? Trekkings, bem bacana. Oi, Márcia, tá dando vontade de voltar. Pois é, vocês têm que voltar para fazer o que não deu para fazer antes, é verdade. E observação de aves. Tem umas aves muito interessantes ali no Dique também, para quem gosta de fazer birdwatching, é bem legal. É um lugarzinho que dá para ficar assim uns 2 dias no caminho, sabe? E nos altares, outros 2 dias. Por que eu digo 2 dias? Porque o primeiro dia você chega, então... Lembre que a gente está falando que tudo são 100, 200 quilômetros um lugarzinho desse do outro. Então, de repente, você chega no primeiro dia até você se acomodar isso aqui, você ficou só com a tarde livre. São lugares que toda a Patagônia, assim, a gente depende muito da natureza, né? A gente depende do clima, do vento. Então, se der um ruim, se já aquela tarde não conseguiu sair, precisa ter um tempo livre para jogar com essa possibilidade, tá? Bom, continuamos a viagem pela meseta, a gente vai passar por Passo del Sapo. Passo del Sapo é um lugar que pouquíssima gente conhece, até quem mora aqui mesmo, tá? É uma microvila, assim, às margens do Rio Chubut. Vibe fim do mundo. Mas o que tem em Passo del Sapo de legal? Passo del Sapo é estepe, pesca esportiva, que quase ninguém sabe, ali tem, e outra bodega boutique das melhores da Argentina, tá? E eles abrem para visitação. Então, é um lugar para ir na passada, ficar, conhecer um dia e no outro dia ir embora. E no final, antes de chegar em Esquel, a gente tem uma localidade que chama Gualhaina. Gualhaina, o que tem de legal em Gualhaina? Bom, gente, tem algo impressionante em Gualhaina, que é o Cañadón de la Buitrera, que tem abutres, né? Buitre é abutre em espanhol. E a famosa Pedra Parada. A Pedra Parada é uma pedra gigante, não é uma pedrinha, não, uma pedra gigante onde o pessoal vem fazer escalada, porque ela é gigante mesmo e é muito massa. Para quem gosta disso, é muito legal. Para quem não gosta disso, canyons, que não deixa a desejar para nenhum Grand Canyon nos Estados Unidos, que dá para fazer trekking. Observação de céu noturno nesse lugar é uma loucura. Dá para fazer uma observação de ver Via Láctea, não tem nada de contaminação. E toda essa estepe que eu estou contando para vocês, mas aí especificamente
menos ainda. E tem lugares bacanas para ficar. A gente tem um lugar aí que com a Slow a gente faz uma paradinha e fica 1, 2 noites até, ou dá para ficar até mais, se quiser. Saímos de Gualhaina e aí a gente chega finalmente na Cordilheira dos Andes, né? Que já dá para ver dali. Muda a vibe, verde o tempo inteiro, rio, etc, etc. E chegamos na cidade de Esquel. Esquel é a maior cidadezinha que tem na província de Chubut, grudada na cordilheira. Maior cidadezinha de 80 mil habitantes, tá? Mas é uma vibe bem cidade de montanha, assim. Todo mundo vive muito, como em quase toda a Patagônia, né? A gente vive muito o dia e as aventuras fora, né? Outdoor, o tempo todo. Mas Esquel especificamente é assim propícia para isso, tá? Tem uma gastronomia deliciosa, a cidade de Esquel, toda a cordilheira tem uma gastronomia, mas Esquel tem uma gastronomia deliciosa, mas paisagens incríveis, porque a cordilheira ela rodeia a cidade, assim, você vê o tempo todo a cordilheira, sempre nevada, inverno, verão, outono, primavera, e muitas aves, então acaba sendo um lugar assim onde a gente se diverte muito com isso também. Esquel tem seu próprio centro de esqui, que é o Laoja. É um centro de esqui muito legal, tem uma montanha boa, tá quase dentro da cidade, então é fácil de ir. Neve seca, sem muita multidão, refúgio excelente, restaurante legal, estrutura bacana, e é perto daqui da onde eu estou. Então, quem tem tempo de fazer uma viagem legal, pode conhecer a região aqui da península, essa região toda daqui, parte histórica, Meseta, e terminar em Esquel ou vice-versa, tá? Grudadinho em Esquel tem um povoado pequenininho que chama Trevelin. Trevelin é a porta de entrada para o Parque Nacional de Los Alerces. O Parque Nacional de Los Alerces, ele é aquele lugar cheio de lagos, assim, aqueles lagos vulcânicos e aqueles lagos de degelo maravilhosos. Dá para fazer navegação da mesma forma que em Bariloche, no Parque dos Alerces. Visitar ilhas que tem dentro dos lagos gigantes. Tem uma fauna muito típica no Los Alerces, inclusive ali tem um dos menores cervos do mundo que chama o pudu. Ele é desse tamanho assim, ó. É muito difícil de ver, tá? Eu, como fotógrafa, já tentei várias vezes, passou correndo na minha frente, não deu tempo de pegar, mas ele tá ali. Que mais? Verão no Los Alerces é calor, mas calor mesmo, 35, 36 graus. Essa região é muito quente no verão. Mas à noite sempre a temperatura é amena. Então ela desce muito para 20, 18, 21. É aquela coisa assim que de dia é um calorão e de noite a temperatura desce. Que mais que tem em Trevelin? Trevelin tem Bodega Boutique, tem umas cascatas incríveis, tem muita história, tem lugares históricos para conhecer. E um detalhe super interessante, que Trevelin está a 40 quilômetros da fronteira com o Chile, num passeio maravilhoso. E o que tem no meio desse passeio maravilhoso? Um monte de loja de pesca para fazer fly fishing. Então, termina assim com não falta nada, né? Vai do mar até a cordilheira, aproveitando tudo que tem de bom na Patagônia. Tem uma coisa que eu esqueci, que não é menor, porque é muito lindo. Voltamos aqui para o litoral patagônico e a gente tem um lugarzinho que é um vilarejo que eu pessoalmente adoro e tento muito difundir, porque é lindo, que chama Camarones. E Camarones é daquelas vilas de pescador, com aquelas casinhas baixas, assim, um mar de mar aberto, tem uma pinguineira em Camarones, chama Cabo dos Bahias também, que é muito legal. Tem muita pinguineira aqui na região, né, de Pinguim de Magalhães, mas essa daí é muito bonita. E um detalhe importante, Camarones está dentro do Parque Patagônia Azul, tá? É um parque que foi criado há não muito tempo, agorinha mesmo, de fato, muito pouco tempo, e protege o mar argentino nessa região toda litoral, tá? Então, o mar e as espécies que estão aí. Chegar em Camarones é só por estar de rípio, aquela estrada de terra, aquelas pedrinhas assim. A Península Valdez também é toda de rípio, tá? Aproveito para contar. É um desses lugarzinhos assim que
nossa, tem que tirar um dia para ficar, porque é muito fofo mesmo, muito, muito lindo. Não, não é, não dá para perder, tá?